Amor e normalidade. A normalidade é sempre uma questão palpitante, porque se trata de um conceito muito subjetivo. O que é ser normal? Precisa-se saber o que é anormal para se poder o contraponto e se fazer um ajuizamento mais adequado do que seja normalidade. A dificuldade conceitual de se apresentar normalidade representa efetivamente um grau de dificuldade crescente quando desejamos, aspiramos caracterizar algo que está fora do padrão, que está alterado, que se apresenta como uma disfunção, como uma enfermidade. Então, alguns conceitos de normalidade que são apresentados, eles por si mesmos já se colocam como algo que não se sustentam. Por exemplo, normalidade no campo da saúde, o silêncio dos órgãos, a ausência de doença. A ausência de doença não significa necessariamente uma anormalidade. Aliás, alguns doentes psiquiátricos, doentes, mas que se apresentam fisicamente rígidos, mas têm uma alteração sutil no campo mental, não registrada a um olhar mais perceptivo e que às vezes trazem dentro de si mesmos processos graves, mas que não são identificados dentro da comunidade onde eles vivem, porque eles não apresentam sinais de doenças. O silêncio dos órgãos, portanto, não implica necessariamente em normalidade. A ausência de doença orgânica bem caracterizada não significa dizer que a pessoa está rígida. Até porque, mesmo que psiquiatricamente ela não apresente uma enfermidade, ela pode revelar um ciúme. Esse ciúme pode estar numa extensão que configure um processo de natureza patológica. Ou então, uma ambição que é tão desmedida, que ultrapassa os limites daquilo que se pode considerar razoável num ser humano. Normalidade, às vezes, está posto como um processo cultural. Diz-se que é normal ou anormal algo que implique numa cultura e que não está presente noutra. Por exemplo, em Belém do Pará, não gostar de açaí pode representar uma alteração, uma normalidade, mas como essa criança não pode gostar de açaí? Ou como esse indivíduo dessa cultura pode não gostar de açaí? Ou alguém que nasce no Rio Grande do Sul não gostar de chimarrão? Há quem diga que é anormal aqueles que não gostam dos dois. Há, portanto, um conceito de natureza cultural que a gente às vezes tenta enquadrar como sendo normal, mas que às vezes, num olhar mais abrangente, percebe-se que ele não se sustenta. Não se pode generalizar alguns conceitos porque eles estão dentro de um determinado grupo e mesmo naquele grupo há subversões que não significam que sejam anormalidades. Há conceitos estatísticos. Quando se considera, por exemplo, o QI, a inteligência, o coeficiente de inteligência como normal 100, 85 a 100, uma baixa inteligência, mas ainda dentro da média, uma baixa que se sobrepõe ao 100 já numa outra perspectiva, mas ainda na inteligência média, quando vai além de 145, por exemplo, considera-se um superdotado. E quando se vê alguém abaixo de 85, considera-se uma insuficiência de inteligência. Efetivamente, esses dados são reais do ponto de vista estatístico, mas quantos superdotados que são normais intelectualmente são anormais, fazem transtornos mentais, apresentam ao lado dessa genialidade de inteligência cognitiva alterações outras. E quantos que são deficientes,
que apresenta uma deficiência leve, por exemplo, ou moderada do ponto de vista da inteligência cognitiva, apresenta habilidades que se sobrepõem de muito àqueles que são os superdotados cognitivamente. Então, estatisticamente, também não se pode fazer essa afirmativa, porque nem tudo que é muito presente significa que é normal. Há outros conceitos que se revelam como sendo de normalidade no campo, por exemplo, da subjetividade. A pessoa, quando ela se sente normal, ela é normal. Sim e não. Porque há muitas pessoas que se consideram normais, mas às vezes estão em surto, estão com o humor expandido, estão alteradas do ponto de vista psiquiátrico, mas se você perguntar para elas, elas se acham normais. Quantos outros acham que normalidade significa o cerceamento da liberdade ou não? Quando a pessoa é livre, ela é normal. Quando ela está cerceada na sua liberdade como um prisioneiro, ela é anormal. Esse é um outro conceito relativo, que não dá conta de poder enquadrar todas as dimensões do ser humano. É apenas um detalhe, é uma expressão, porque há muitos prisioneiros que são prisioneiros em função de uma ditadura. Eles são mais livres do que os seus próprios ditadores que os cercaram com a opressão e lhes cerceiam o movimento, aprisionando-os, tornando-os detentos. Há conceitos também de normalidade relacionados aos aspectos da funcionalidade. Se a pessoa funciona bem, ela está com saúde. Se não funciona, gera sofrimento para si ou para o outro, ela está anormal. Aí nós vamos perceber por exemplo, algumas doenças. Se alguém nasce com uma anencefalia, tem sofrimento, então não está normal. E a mãe, por exemplo, que cuida de alguém que sofre num campo da anencefalia, também sofre. Se sofre, não está normal. Talvez sim, talvez não. Porque nem sempre a funcionalidade ela está de acordo com a normalidade quando se leva em conta o sofrimento, porque uma mãe que vai sofrendo dar o remédio para um filho, para tratá-lo de uma doença, e ele grita porque não quer a injeção, e ela sofre porque tem que dar a injeção segurando ele, e às vezes o profissional também sofre para aplicar a injeção na criança. Há sofrimento da criança, há sofrimento coletivo, mas há normalidade naquela atitude para se aplicar uma medicação para salvar a criança de uma patologia importante. Há conceito de normalidade relacionado, por exemplo, aos aspectos operacionais. Uma escola coloca o seu horário pela manhã. Se a pessoa chega muito antes ou muito depois, disse que ela é anormal. Ela tem que chegar ali em torno do horário de entrada. Mas pela manhã, será que um jovem consegue entender isso como anormalidade ou como normalidade? Para ele, será que ele consegue ser pontual? Ele consegue chegar bem? Talvez para o jovem isso não signifique a normalidade. Melhor seria o horário da tarde em função da sua biologia. Assim, normalidade e anormalidade são muito questionáveis. Como vimos, há uma dificuldade imensa de poder se avaliar o que é normalidade de anormalidade. Você deve estar se perguntando, talvez aí, se você é normal ou anormal, ou se existe efetivamente alguém que seja normal e alguém que seja anormal. Ou o quanto nós somos normais por quanto tempo e o quanto a nossa anormalidade ela é mais ou menos duradoura, ou em que circunstâncias ela surge. Por isso, quando se analisa a conceituação de normalidade, procura-se integrar vários critérios e de uma forma costurada, de uma forma mais abrangente e usando o aspecto crítico, tenta-se estabelecer um conceito de normalidade. Mas ainda assim, quando observamos numa perspectiva mais ampliada da espiritualidade e trazendo o olhar espiritista, nós vamos perceber que qualquer conceito ainda não dá conta de poder abranger o ser humano
de uma forma integral. Mas poderíamos, para efeito didático, considerar alguns comportamentos que são catalogados assim dentro da cultura médica, psicológica e até humana do cotidiano. As pessoas que são e que se apresentam com psicoses, aqueles que se apresentam de forma neurótica, aqueles que se apresentam com comportamentos ditos normais. Os psicóticos, eles efetivamente trazem dificuldades imensas de conectar-se com a realidade. Trazem rupturas no que tange a poder fazer uma inserção e uma intercomunicação que seja de forma crítica, posto que eles trazem alterações na senso-percepção, quadros delirantes, alterações na percepção e no julgamento, e fazem quadros que às vezes se revelam assustadores, porque eles estão completamente desconectados desse mundo real. A capacidade de poder fazer interações fora dos delírios ou fora das alterações da senso-percepção, alucinações que eles apresentam, eles são seres estranhos quando você vai estabelecer uma convivência, porque eles extrapolam, fazem ilações, derivações que não conseguem se encaixar minimamente dentro de um grupo. Os psicóticos, notadamente esses que estão no quadro de surto e que se revelam claramente com essas alterações, eles configuram bem um conjunto de comportamentos fora da normalidade. Mas os neuróticos, que têm plena consciência, que sabem o que estão fazendo, que às vezes têm a percepção da realidade muito palpável e que não conseguem, às vezes, ter um comportamento que não seja normal, quando se considera, por exemplo, a sua inserção social. Eles mesmos sofrem, eles têm consciência de que sofrem, fecham uma janela 2, 3 vezes, voltam para olhar se a gaveta está fechada, lavam a mão mais de uma das 2, 3 vezes, mesmo já tendo lavado, e tem consciência de que não tem necessidade, mas tem uma manifestação interior como que o empurra, e aquela atitude impulsiva, quase compulsiva, leva-o a repetir atos que depois que passam eles sentem que não havia necessidade, eles têm lucidez, mas não conseguem se segurar. Diferentemente dos psicóticos que acham que está tudo normal. Se você discordar deles, eles acham até, se forem paranoicos, que você está aliançado com os seus inimigos. Os psicóticos, os neuróticos, eles se distinguem bem um do outro. Mas aqueles que são os ditos normais, que alguns autores configuram no âmbito do comportamento, de uma visão psicológica como sendo os normóticos, são aqueles que primam por uma normalidade, mas por uma normalidade engessante, por uma normalidade que suprime a criatividade, por uma normalidade que aponta numa direção de alteração do comportamento, porque priva o ser humano de avançar, de crescer. É uma normalidade, portanto, não normal, e por isso se diz normose. Normose é esse comportamento que não se ajusta a um ser humano que tem flexibilidade, que faz diferente. Ele não precisa sentar na mesma cadeira todos os dias, comer aqueles alimentos do mesmo jeito, andar na rua sempre daquele mesmo lado e ter que cumprimentar as pessoas sempre da mesma forma. E ele o faz segundo preceitos educativos ou a norma social, mas sempre faz de uma forma repetitiva, de uma forma a que aquela normalidade chega a soar como uma dissonância. Falta alguma coisa. Quando a normalidade ela é muito rígida e quando aquele comportamento se configura como sendo normal e não apresenta nenhum arejamento, é possível que possamos configurar como sendo comportamentos de normose. São os normóticos, aquela pessoa que faz as mesmas coisas dos mesmos jeitos, todos os dias, todos os anos. Elas não são psicóticos, elas não são os neuróticos que sofrem,
mas elas são pessoas que não conseguem ter uma movimentação graciosa, que lhes confira a liberdade, a flexibilidade, a criatividade, a leveza. Não são pessoas leves, elas são absolutamente previsíveis. Aliás, quando se vê os animais que repetem maquinalmente, eles se diferem do ser humano exatamente porque o ser humano tem essa capacidade de fazer escolhas diferenciadas. A caça que vai ser caçada pelo caçador, ela obedece sempre à mesma movimentação e por isso o caçador fica esperando o seu próprio movimento. É o caçador que tem crítica, que pode fazer uma avaliação, porque o caçador, significando o ser humano, ele faz escolhas diferenciadas e é por isso que ele consegue pegar a caça, porque a caça é absolutamente algo que está dentro de um contexto de repetição e que é absolutamente, portanto, previsível para o caçador. O normótico, ele funciona como se fosse uma caça. Ele não consegue se desemparedar dos comportamentos que ele assumiu como sendo normais. Ele não é um doente psiquiátrico, ele não é um neurótico, mas ele também não é um ser que tenha leveza e flua na natureza. Então, o que poderíamos compreender de normalidade, trazendo uma percepção da luz espiritista, a fim de que pudéssemos ampliar esse conceito sem desprestigiar os outros, mas poder fazer novas reflexões, novas interações que nos dê conta de poder olhar para a normalidade e a anormalidade como duas expressões que traduzem manifestações do ser humano e que podem ser vistas de uma forma bem criativa. Vejamos no próximo bloco. Assim, juntando tudo isso, para trazer um enriquecimento das nossas percepções, de como nós nos colocamos no mundo e como devemos olhar para os outros, acho que a doutrina espírita pode, de alguma forma, nos enriquecer. Quando traz uma percepção de que o ser humano é um ser que vai numa perspectiva de evolução, faz uma trajetória de ir e vir reencarnatoriamente, e de que o ser tem um livre-arbítrio e vai ampliando a sua movimentação na direção da sua perfeição possível. Esse ato faz-nos compreender de que efetivamente normalidade e anormalidade são conceitos absolutamente fugazes, dependendo da circunstância, do local, do momento, da pessoa, da cultura e do nível de evolução espiritual. Um paciente psiquiátrico, certa feita, abordou uma colega e cara a cara disse-lhe: "Tu és doida?" E ela disse: "Não, por quê?" E ele disse: "Porque você vem de branco todos os dias." Ele estava internado, estava vestido com seu uniforme junto com os outros pacientes, estava identificado pelo uniforme, mas ele observava que ela vinha de branco junto com os outros que vinham de branco, que eram os profissionais da área de saúde. Ela sorriu e dizendo: "Mas é mesmo, parece que nós somos também doidos às avessas, se pudéssemos avaliar só a vestimenta." É curioso de perceber como é que, quando nós olhamos para o ser humano para além do aqui, do agora e da superficialidade, nós vamos tendo percepções muito profundas. A psicanálise, essa visão psicanalítica que propõe o ser humano como ser incompleto, desejante, e se ele deseja porque ele falta, e se porque falta, ele se sempre nessa angústia, nesse sofrimento, em grande dose, tem razão. O Espiritismo diz de uma forma diferente, talvez com outro colorido: nós somos seres imaturos e somos movidos pela lei do progresso e temos a necessidade de sempre mais. E nesse ir em busca do mais, do maior, da plenitude que um dia alcançaremos na perfeição, que se faz em muitas vidas, em muitos mundos, veja que o conceito se elastece, desse evolucionismo reencarnacionista, nós vamos entender
que normalidade e anormalidade, portanto, se alteram criticamente dependendo de cada circunstância. E, diante dos conceitos anteriores que trouxemos, vamos perceber que o cerceamento da liberdade, por exemplo, nesse olhar evolucionista, reencarnacionista, ele cede, porque uma criança com anencefalia está doente, é verdade, mas ela está em processo de cura. Talvez ela, a mãe, também pode estar sofrendo ou não cuidando da criança, porque pode ter pela criança um desvelado amor e que nem revele sofrimento. O fato é que ali há uma interação de profunda terapia que vai se dando ali ao longo de uma semana, tempo que a criança sobrevive, um mês, às vezes alguns meses, raramente alguns anos. É um processo interativo. Ali é um movimento de saúde, é um movimento de reconstrução da liberdade. Ali é uma perspectiva de normalidade do ponto de vista da evolução. Como alguém que vai se recompondo, vai se refazendo através de alterações que são normais para quem fez escolhas que foram infelizes. Se efetivamente um inseto nos pica, imediatamente faz-se uma bolha para tentar fazer a correção daquela picada do inseto que pode trazer agentes nocivos, microbianos, químicos. Essa reação que é anormal, ao mesmo tempo ela é normal, significando que o indivíduo está bem, está saudável, ele está reagindo. Então veja que o conceito de normalidade e anormalidade, ele vai se alterando. Quando percebemos um doente psiquiátrico, um psicótico, num quadro de esquizofrenia grave, poderíamos dizer que ele está profundamente anormal. Mas numa visão reencarnacionista, estamos percebendo que ele está fazendo o caminho de volta, que ele esteve já muito pior e de que agora ele está voltando para a normalidade pela via de uma doença psiquiátrica. A liberdade, portanto, ela nos confere normalidade ou anormalidade dependendo do nível de evolução do espírito. Alguém que, por exemplo, os soldados que aprisionaram Paulo de Tarso diziam a ele: quisera eu ser prisioneiro do Cristo. Porque Saulo, agora Paulo, prisioneiro, se sentia tão livre e os soldados, em cuidando deles, aprisionando-o, se sentiam prisioneiros e não se sentiam com a liberdade de Paulo de Tarso. Assim, nós vamos percebendo que a normalidade e normalidade são conceitos que variam de conformidade com o nível de evolução do espírito, com a circunstância, e vamos nos dando conta, portanto, de que a nossa imaturidade, ela se revela numa determinada circunstância como algo que não está de acordo com o grupo, mas ela está de acordo com a minha necessidade. Ela aponta de tudo aquilo que eu preciso naquela circunstância. Portanto, resgatando o conceito da Organização Mundial de Saúde, quando propõe, ou os conceitos que se valem dele para dizer que a saúde é o bem-estar físico, psicológico, social e espiritual completo, a gente fica pensando como é que é um bem-estar completo. Em realidade, nós estamos em saúde quando estamos conectados com as leis universais, quando estamos alinhados com essas leis. E esse alinhamento é sempre flutuante, ele é flexível, ele não é rígido porque a lei não é rígida. A figura de Jesus, quando esteve conosco, trazia o protótipo de normalidade. Mas é impossível comparar a normalidade de Jesus com a dos discípulos, com as nossas, ou com alguém que está se beneficiando inicialmente pela sua mensagem. Assim, o nosso critério de julgamento, ele cede. Nós passamos a ter mais tolerância, mais compreensão, mais flexibilidade para nos olharmos e olhar o outro. E passamos a compreender de que somos um ser em caminho, num eterno vir a ser, num eterno a vir a transcender, trazendo as nossas dificuldades, as nossas limitações, e se elas apontam numa direção certa,
talvez nós estamos numa boa normalidade dentro da anormalidade. E talvez isso nos estimule a poder também olhar para os outros com mais condescendência e misericórdia, porque esse olhar do divino para todos nós, ele se faz de uma forma tão plena, tão graciosa e tão profunda, que nos faz ver o universo como sendo uma grande orquestração harmônica, guardando a desarmonia dentro dele, porque tudo conspira para a evolução, para o progresso e para a plenitude.